Bom dia, Marilene. Tudo bem? Cadê Dom Hector? Heitor, manda mensagem do GC aí, Heitor, para essa galera entrar aí. GC é Game Club. Nosso grupo de videogame. Vamos começar. Bora. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz do Senhor para você. Quem vai dar aula hoje é o Diácono Jordão. Eu estarei aqui no Pai Bola junto com ele. Hoje o Rogerão hoje está numa outra missão, mas eu creio que também será uma bênção nessa manhã, tá? Vou estar orando e o Jordão vai estar dando seguimento à aula para a gente estar aprendendo mais um pouco dessa lição maravilhosa sobre as representações do Espírito Santo. A gente já vai botar a lição digital aí para você acompanhar. Você que de repente comprou a lição, legal, né? Chega pela internet ainda, mas a gente vai estar partilhando mais uma vez nesse domingo aí, né? Um novo domingo para a gente hoje. A gente volta aqui em Rio Bonito, pelo menos com cultos presenciais, e que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos concede de comunhão, de alegria, onde o Teu Espírito já se faz presente em nossos corações. Fique conosco, fale aos nossos corações nessa manhã. O Teu Filho que estará, ó Pai, conduzindo cada um que está em casa, aprendendo, ouvindo desta lição, que possa ser tremendamente abençoado por Ti. No poder do nome de Jesus, nós oramos assim. Abençoe a vida do pastor Samuel Lessa, da sua esposa, missionária Sueli. Guarda a vida, a saúde do teu filho. Deus abençoe a vida do pastor Samuel Júnior, da pastora Alessandra, do Vitor, dessa família, das famílias que cobrem essa igreja, Pai, com, ó Deus, oração, com intercessão, que eles possam ser visitados também pela Tua presença nesta manhã, assim como todos nós, nossas famílias, a minha, do Jordão, do Janjão, do Wallace, que estamos aqui, que o Senhor possa nos abençoar de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos estar dando início aqui à nossa aula, lição 3. Nós estamos agora com essa revista nova, O Espírito Santo, Divino, Companheiro, Consolador e Mestre. A revista é comentada pelo pastor Gesiel Gomes, como dizem, né? O príncipe dos pregadores, o velhinho fera. A gente vai estar estudando um pouco mais aqui. Amém? O texto bíblico básico ele está em João 7, 31 ao 39. Vamos estar lendo aqui. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que estes que tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus, os principais dos sacerdotes, mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. E aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Que palavra é essa que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E por isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém, irmãos? O texto que nós lemos, o texto áureo diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.
Então, irmãos, a gente vai perceber e aprender ao longo dessa lição que o próprio título ele já é autoexplicativo. As representações do Espírito Santo. A gente vai começar a perceber como ele é representado na Bíblia e para a gente ter a sensibilidade de saber no nosso dia a dia em que o Espírito Santo está se manifestando. E muitas vezes a gente é tão atarefado com as coisas do dia a dia, preocupações, adversidades, questões que muitas vezes tomam todo o nosso tempo, a gente vai começar a perceber e aguçar isso para que a gente possa perceber o Espírito Santo em pequenas coisas, como nós estávamos conversando aqui anteriormente. A gente acabou criando um padrão para o avivamento, achando que o avivamento tem que ser da forma que a gente acha que tem que ser. Mas não, a gente vai começar a perceber que o Espírito Santo ele tem se manifestado dia após dia, momento após momento, em todas as coisas e muito mais coisas do que a gente possa perceber. Então, esse avivamento ele tem acontecido através do Espírito Santo, essa representação do Espírito Santo, ela tem se manifestado todo dia na nossa vida, só que a gente acaba botando aquela viseira mesmo de burro e a gente não consegue ver ao nosso redor. Então, o Espírito Santo, nesta manhã, ele vai estar nos ensinando, através dessa lição, a gente tirar toda a escama, a gente tirar tudo aquilo que impede a gente poder enxergar realmente onde ele tem se manifestado e de que forma ele tem se manifestado. Vamos lá, palavra introdutória. Pode ler, pastor Geraldo, por favor. Deus é tão imenso que o nosso vocabulário não é capaz de explicá-lo com precisão. Então, para compreendermos melhor quem ele é, temos de recorrer a artifícios que possam nos ajudar a entender um pouco da grandeza de Deus. Por isso, constantemente observamos os escritores da Bíblia usando linguagem figurada para descrever seus momentos de relacionamento com o divino. Quer falar? Pode ir. Então, a gente vai perceber, irmãos, na Bíblia, às vezes a Bíblia vai falar de forma literal, ou seja, o que realmente está escrito. Às vezes ela vai falar de forma metafórica, às vezes ela vai falar de forma alegórica. Então, para que a gente possa entender. Lá, quando a gente vê João na ilha de Patmos, João tem várias visões de estrelas explodindo no céu. E hoje, alguns estudiosos da escatologia, eles dizem que são guerras, e são mísseis explodindo, porque na época João não tinha esse conhecimento. Um míssil pode explodir e fazer uma grande luz no céu, o fogo explodir. Então, ele não tinha esse conhecimento. Então, ele entendia o que brilhava, o que ele conseguia ver no céu? As estrelas. Então, ele teve essa visão de uma forma alegórica, ou seja, para ele poder expressar o que ele estava vendo, mas isso é uma alegoria. Para a gente, está representando outra coisa. Assim como Ezequiel, Daniel, vários livros, Apocalipse, que vêm trazendo linguagens alegóricas, ou seja, para a gente poder ter uma noção do que é, só que a interpretação é outra. Então, a Bíblia ela vai estar cheia de linguagens assim. Por isso que a palavra introdutória está dizendo que é colocado em alguns textos algo para que a gente possa entender. O próprio Jesus falava por parábolas. Então, se ele estava com um agricultor, ele ia falar da semente que caiu na terra e uma se perdeu, o outro espinho sufocou, porque aquilo trazia entendimento para o agricultor. Se ele estava com outra pessoa, ele já ia falar de outra forma. Então, assim, a Bíblia também ela vem trazendo esses artifícios para que nós possamos entender de forma melhor e também nos aprofundar. Tem coisa que vai estar oculta para que a gente possa estudar. E tem coisa que é mistério de Deus. A gente não vai entender. Amém? Ponto 1. Os símbolos do Espírito Santo. 1.1. O Espírito Santo é um rio que está em nosso meio. O texto do Salmo 46 traz um dos mais importantes símbolos do Espírito Santo. Talvez o símbolo mais rico e de variadas aplicações sobre ele. Nessa passagem, por exemplo, conseguimos entender que há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Salmo 46, verso 4. Isto é, simbolicamente, podemos ver a ideia de um Deus
que habita e se move em meio ao seu povo. Da mesma forma, o Espírito Santo habita e se move em nosso meio. Dentro desse contexto de, quando fala de rio, a gente vê duas características da água, Jornal. A primeira é que a água, ela contorna todo tipo de obstáculo, né? Então, para a água não tem limites. Ela vai dando um jeito. Aí, se houver, por exemplo, uma barreira, ela vai até encher e depois passa por cima daquilo. Então, a água funciona assim. E a segunda coisa que eu achei mais interessante a respeito de quando Deus diz que há um rio que alegra a cidade, se você parar para pensar, a maioria das cidades foram construídas à beira, próximas a algum tipo de reservatório de água. Então, a gente vai vendo que a forma litúrgica que a palavra expressa o Espírito Santo de Deus como um rio, é porque a gente precisa estar em torno, a gente precisa estar próximo. Ainda que Deus, né, como água, ele vá circulando no meio do seu povo, eu preciso estruturar, construir a minha vida, os meus alicerces em volta desse rio de águas vivas. Eu preciso escolher o que seria mais fácil. Eu construir a minha casa a quilômetros de distância de uma fonte de água, ou se eu tiver a opção, construir a minha casa próximo dessa fonte de água. É claro que eu vou construir próximo dessa fonte de água. Então, o Espírito Santo, simbolizando um rio, é a mesma coisa disso. Eu preciso construir os meus conceitos, construir a minha estrutura espiritual, a minha estrutura ministerial, construir a minha estrutura familiar nos entornos do rio de Deus, do Espírito Santo de Deus. Amém. Até as propriedades, quando se tem rio passando por dentro, ela tem mais valor. Mais valor. É muito mais caro. E a gente vai perceber, até lá em Lamentações, vai dizer que mesmo que uma árvore for cortada, ao cheiro das águas, ela pode brotar novamente. E a gente só consegue sentir cheiro, irmãos, quando a gente está perto. Você já parou para pensar quando você está chegando perto de um rio, ou quando está começando a chover, aquele cheirinho de terra, quando a água bate, você está chegando perto de um rio, você começa a sentir o ar mais úmido, você sente aquele cheiro de floresta, até a própria água, você começa a sentir os pinguinhos, é porque você está perto. Não tem como daqui, onde nós estamos, sentir o cheiro lá do Cachoeiro dos Bairros, que é o mais próximo que a gente tem por aqui. Quando vai passando perto de uma loja Doce Mel ali, que vende bolos, né? O cheirinho. Essa loja é boa. Essa loja. É igual o SBT, agora volta. 1.2? 1.2. O Espírito Santo é a água que sacia a nossa sede. Amém. Glória a Deus. A água, como símbolo do Espírito Santo, constitui um importante ponto de referência para os estudos da Bíblia, considerando que alguns aspectos fundamentais do líquido ilustram grandes verdades sobre o Espírito Santo. Por exemplo, a água é indispensável à sobrevivência humana. Como que o cara vai viver sem água? Como que nós vamos viver sem o Espírito Santo? Pode falar. Durante a conversa com a mulher samaritana, o Salvador disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa água que jorra para a vida eterna é o Espírito Santo. Ele é o único realmente capaz de saciar a profunda sede que temos de Deus. Verdade. E é interessante Jesus falar isso. Por que se a gente beber a água dele, a gente não vai ter mais sede? Porque a água dele traz saciedade. Já comeu? Às vezes você come uma feijoada no almoço, aí você, tipo assim, passou 1 a 2 horas, você ainda está cheio.
mas você está com muita sede, aí você começa a tomar água, começa a tomar água, começa a tomar água, passam 10 minutos, você sente sede de novo, você não aguenta mais, sua barriga está cheia, você não aguenta, mas você ainda está com sede. E Jesus não é assim. Quando a gente bebe da fonte dele, a gente é saciado. Ou seja, a gente começa a entender que as outras coisas são supérfluas. A gente começa a entender que as outras coisas, elas podem até ser necessárias, mas não são tão importantes quanto a presença dele na nossa vida. A gente tem saciedade. E quando a gente, eu já disse isso algumas vezes, quando a gente tem saciedade, a gente raciocina melhor. Quando você está com fome ou você está com sede, você fica desesperado tentando saciar aquilo. Mas quando você está saciado, você raciocina melhor, você começa a entender o que é de Deus, o que não é de Deus, você começa a verificar, ter o discernimento do que está acontecendo na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu serviço. As coisas começam a ficar mais claras. O tempo da ignorância começa a sair. A ignorância, as escamas começam a sair dos olhos. Por quê? Porque estamos saciados. Eu consigo raciocinar, eu consigo verificar o que é certo, o que é errado, porque o Espírito Santo ele vai me dar essa condição. O que é certo, o que é errado, o juízo. Quer ver, Jordan? Eu li um artigo certa vez sobre economia mental, como você trabalha a sua mente em relação à economia. E no artigo fala que você não deve ir para o mercado com fome. Se você for para o mercado com fome, você vai gastar além do planejado porque você está com fome e a sua mente não consegue controlar os impulsos que o seu estômago manda. Eu quero isso, eu quero... Então você vai comprando coisas desnecessárias porque você está com fome e não consegue controlar. Assim é a saciedade do Espírito Santo. A nossa carne, olha que interessante, vai mandar necessidades, desejos para a nossa mente. Mas eu estou saciado do Espírito Santo. E quando eu estou saciado do Espírito Santo, eu não agrego coisas desnecessárias na minha vida. Eu não me alimento de pornografia. O pecado não mexe comigo. Eu não trago coisas negativas para a minha vida. Por quê? Porque eu estou saciado do Espírito Santo. Então, da mesma forma que você não deve ir para o mercado com fome, irmãos, senão você vai comprar tudo que tem naquele mercado achando que você precisa e muitas coisas você não precisa. Da mesma forma, você não pode deixar que a sua vida sinta a necessidade da presença de Deus. Porque senão, o que o mundo te oferecer de bom e de ruim, de bom o mundo não tem nada. O que o mundo te oferecer de ruim, você vai pegar, você vai agregar para a sua vida e aquilo vai te trazer prejuízos. Pensa nisso. E detalhe, não vai ser saciado. Vai ser como a água depois da feijoada. É isso aí. Você vai se sentir pesado, passando mal e vai querer mais. Porque o pecado ele nos torna insaciáveis. Eu digo aqui, até comentei com o Rogério uma vez, até na nossa aula, quando a gente vê um homem ou uma pessoa que comete uma pedofilia, um ato de pedofilia, e hoje a gente pensa, como que esse cara foi capaz de fazer isso com uma criança? Mas o pecado é insaciável, irmão. Ele não começou sendo pedófilo. Ele começou alimentando a mente dele, talvez se masturbando, talvez tendo relações com várias pessoas, daqui a pouco enjoou, depois foi com o mesmo sexo, daqui a pouco foi indo. O pecado vai te dando. É insaciável. Um abismo chama outro abismo, é o que a Bíblia diz. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós somos capazes, irmão, das piores coisas do mundo. Nós somos capazes. Dá vazão ao pecado, alimenta o pecado. Então, por isso que é tão importante a gente ser saciado dessa água que vem de Deus, porque a gente vai começar a raciocinar melhor. Amém? 1.3. O Espírito Santo é a chuva que prepara a nossa vida. Amém. No Antigo Testamento, podemos citar o profeta Joel como um exemplo de quem usou essa simbologia para falar da conexão entre as chuvas e as promessas de Deus. Em seguida, o profeta cita o futuro derramamento do Espírito Santo que ocorreu no Pentecostes. No Novo Testamento, Tiago compara a espera pelas chuvas temporã e seródia à espera pela segunda vinda de Jesus. Ele proclama que os cristãos devem aguardar pacientemente
a vinda do Senhor, assim como o agricultor aguarda com paciência que seus campos recebam a chuva. E o interessante é que os campos, para receberem as chuvas, eles têm que estar preparados. Você não espera a chuva para depois preparar, você prepara para que a chuva venha. Por isso que o texto está sendo tão específico em dizer que a chuva vai vir. A chuva seródia, a chuva temporã, só que a terra precisa estar preparada. A nossa vida tem que estar preparada, porque Jesus vai vir a qualquer momento. A gente não sabe se pode ser agora, daqui a pouco, ano que vem, semana que vem, a gente não sabe. Mas a nossa terra tem que estar preparada, a semente tem que estar plantada, porque a qualquer momento essa chuva virá, e quando essa chuva vir, a gente tem que estar, sim, apto para receber essa chuva, porque não adianta, irmãos, depois que a chuva vier, você tentar preparar, você tentar plantar, porque não vai adiantar. É como as 10 virgens que nós comentamos. 5 são prudentes e 5 foram nécias. Ou seja, quando o noivo chegou, não tinha azeite. Ah, vou sair para comprar. Não dá tempo, fechou a porta, já era. Então, irmãos, que possamos guardar isso na nossa mente. O Espírito Santo, ele prepara a nossa vida para essa chuva. O Espírito Santo, ele prepara a nossa casa para que essa chuva venha e, sim, faça brotar aquilo que nós plantamos, aquilo que Deus nos deu como talento, aquilo que Deus nos deu como compromisso. Então, nós temos na nossa mão o talento, a semente que Deus nos deu tem que estar plantada. Não pode estar, a terra tem que estar preparada. E é o cara que é tardio, é moroso nessa grande questão, nessa situação. E a pessoa, se vier a chuva, vier um momento, o cara não está apto para aquilo, não teve discernimento para aquilo. Quando o cara cismar de preparar, de querer, o cara vai fazer esforço à toa, vai gastar recurso à toa com a semente, vai plantar à toa, e o momento vai estar errado, o momento vai ter passado, ele não vai ter o retorno daquilo. É a mesma coisa, a gente precisa entender e ser sensível ao momento do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu estava falando com o Jordão, o cara que fica esperando o avivamento. Deus tem avivado no decorrer dos anos, no decorrer dos dias, no decorrer dos momentos, e o cara fica esperando, mas vai vir um avivamento, vai vir um avivamento. E qual é o avivamento que esse cara está esperando, que a pessoa está esperando? Porque a gente estava falando, a gente conceitua avivamento como o quê? Movimento? Como movimento de cura? Você que é mais novo, de repente, não lembra disso. O movimento do dente de ouro, do pó de ouro, qual é o conceito de avivamento que você tem? Eu acho que o conceito de avivamento que a gente tem que ter é um novo nascimento, um novo fundamento, é uma nova visão em Deus. É entender que Deus é, sim, poderoso, Ele realiza, mas primeiro esse avivamento começa dentro de nós, dentro das nossas vidas. Espera aí um minutinho. Oi, tudo bem? Tudo na paz. O avivamento já começou quando o profeta Joel anunciou. Nós estamos, eu estou com você, pastor Jair. Esse é o avivamento que a igreja precisa. Eu não tenho como passar colando para você, mas aprendi já não tem como passar. E esse é o avivamento que a igreja precisa viver hoje, é do novo nascimento, do testemunho vivo, de crer, de acreditar que nós somos a noiva de Cristo Jesus, em que todos estão esperando, e todos estão almejando com ansiedade um noivo. Mas a gente tem que mostrar como testemunho, não uma igreja paralisada, quieta, largada, abandonada, como se fosse uma igreja que não tem ninguém pretendente dela, né? Tem uma noiva. Então, eu concordo plenamente com você. Siga a aula, só queria falar com a galera mesmo, tá? É isso aí. Dois, irmãos. Outros símbolos do Espírito Santo. O fogo. Ao fogo! Receba! O fogo também é um símbolo que representa o Espírito Santo. Ambos possuem propriedades semelhantes. Aquecem, queimam, purificam e iluminam o caminho. Interessante isso, né? Ele simboliza a energia transformadora das poderosas ações do Espírito. Apesar de ser um elemento poderoso, o fogo do Espírito Santo pode ser extinto na vida de quem não se abstém de toda a aparência do mal. Ou seja, podemos ter nosso vínculo com o Espírito Santo diminuído
se não vigiarmos orando sempre. Se você não alimentar, irmãos, o fogo, ele apaga. Vai. Tem que colocar lenha. É isso aí. 2.2. O vento. Depois de sua ressurreição, Cristo apareceu aos discípulos enquanto eles estavam reunidos. Jesus revelou-se, mostrou-lhes suas cicatrizes, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Nesse exemplo, podemos entender que o vento soprado por Cristo simboliza a sutil obra do Espírito Santo, pois é mistério invisível, poderoso e penetrante. Não podemos vê-lo, mas o sentimos e sabemos que ele é real. Isso é muito lindo, né? Porque a gente não consegue alcançar o vento, nossa ex-presidente queria estocar vento. A gente não consegue fazer isso, irmãos. A gente não consegue manusear o vento, não consegue tocar no vento, mas a gente consegue sentir. E ele nos traz vida, ele nos traz fôlego, ele nos traz refrescância. É tão bom, né? Você está na beira da praia, aí você está lá, vem aquele ventinho da praia, você sente aquela paz, né? Você vendo a criação, você sendo a criação também, vendo a criação de Deus, é tão bom você sentir aqui o vento. Você não consegue pegar, mas você consegue sentir. E é isso que a revista está nos ensinando. O Espírito Santo é esse vento que nos traz essa paz, esse vento que nos traz essa saciedade, esse vento que nos traz essa bonança de estar perto da criação. E isso é muito interessante. E a gente precisa entender que o vento, ele é real. E ele sopra na direção para onde ele quer, de acordo com ele quer. E qual é uma das coisas mais interessantes em relação ao vento e ao Espírito Santo? É que o meu papel é içar as velas, irmãos, e deixar com que o Espírito Santo me conduza. Se a gente é um barco, se a gente anda segundo a vontade de Deus, eu só preciso içar as velas, estar preparado para o Espírito Santo me conduzir. Amém? E rapidinho, interessante que anteriormente a revista disse que o Espírito Santo ele é rio, é água, e agora diz que ele é vento. Segundo alguns estudiosos, o vento nasce no mar. E a gente vai perceber que ao mesmo tempo que parece ser várias coisas, é uma coisa só. Ele nasce no mar, ele é o próprio rio que nasce no mar, o vento nasce no mar e vem para a gente. Então, irmão, que possamos guardar isso, que possamos trazer isso para o nosso coração. Deus está preparando cada momento da nossa vida, cada coisa que a gente consegue visualizar, existe o poder de Deus, existe o Espírito Santo de Deus. 2.3. O óleo e o azeite, 2.3. O óleo e o azeite são um precioso símbolo do Espírito Santo também. No entanto, no Antigo Testamento, eles eram frequentemente usados em momentos solenes, como a consagração de profetas, sacerdotes e reis. Nos tempos bíblicos, o azeite também era uma mercadoria usada para fins comerciais e econômicos. Funcionava como combustível para lâmpadas e como tratamento medicamentoso. Contudo, ao contrário do extrato da azeitona, o Espírito Santo não pode ser comprado nem comercializado. Ele está disponível gratuitamente a todos. A gente estava conversando antes aqui, irmãos, a respeito disso, falando com o Diácono Jordão, que Deus ele fez assim. Ele trouxe o simbolismo do Espírito Santo para a água, para o fogo, para o vento, e só que ele trouxe para uma matéria, que é o óleo, que é o azeite. E aí a gente vai mostrando que a gente falava aqui, você não consegue comprar o vento. Num lugar que tenha muita água, um exemplo, num rio muito grande que tenha muita água, para quem mora perto, aquilo ali vai ser irrelevante, porque tem muita água. Num lugar que
o sol é abundante, o calor é abundante, o fogo é abundante, aquilo é irrelevante. Mas aí eu falei com o Diácono Jordão, e no lugar onde a seca impera, que exista uma necessidade de água? Imagina para um velejador, para alguém que está competindo nas Olimpíadas, aqueles barquinhos à vela, e parar o vento de repente. O vento ali é necessário para ele conquistar o objetivo dele. A gente falava aqui num lugar muito frio, numa floresta, de repente, alguém que precisa do fogo para se aquecer. Então, o Espírito Santo, ele não pode ser comercializado como o azeite era. Mas eu preciso entender que eu preciso valorizá-lo sempre. O Espírito Santo precisa ser valorizado sempre. Não é só na hora que eu tenho escassez, não, mano. Não é só na hora que eu estou precisando de uma revelação ou de uma direção, não. O Espírito Santo ele precisa ser buscado constantemente. É a hora que eu preciso, em todo momento, eu preciso nutrir esse relacionamento, ter relacionamento, ter contato com ele constante. Eu costumo dizer que o Espírito Santo não é igual à minha mãe, né? Minha mãe me mandava tomar banho, eu não ia na primeira vez, ela dava um berro depois. Vá tomar banho! Gritava. O Espírito Santo, ele fala mais alto, depois ele vai falando mais baixo, mais baixo. Então, eu preciso ouvi-lo logo de imediato. Entendeu? Fala aí. É o que a Bíblia diz, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, você precisa estar apto a ouvir, ele vai falar. Ouvir com a gente. E a gente tem que estar ciente do que ele está falando. E a gente hoje só tem esse livre acesso através da obra redentora de Cristo. Porque, irmãos, tenha ciência disso. É o que algumas pessoas do marketing falam. Não existe almoço grátis. Alguém teve que pagar um preço. E quem pagou foi Jesus. Hoje nós temos livre acesso. Isso é gratuito para nós. Mas alguém pagou um preço. Jesus pagou esse preço. Então, lembre-se sempre, alguém fez um sacrifício por você e por mim. Hoje nós temos livre acesso, hoje nós podemos usufruir dessa... É um privilégio, irmãos. É um privilégio. A gente precisa ter isso em mente, que isso é um privilégio. Ter acesso livremente ao Espírito Santo. Mas alguém pagou um preço. E isso não pode ser jogado no lixo, isso não pode ser em vão. A nossa vida em Deus, a nossa vida na igreja, a nossa vida no Evangelho, ela não pode ser em vão. Nós temos que ter essa consciência. Alguém pagou um preço por mim, um preço de sangue, um preço doloroso. Hoje eu tenho livre acesso, hoje eu posso conquistar, hoje eu posso adquirir acessos que eu não tinha anteriormente, porque alguém pagou um preço. 2.4. O selo. O selo. Em sua segunda carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo comunica-se com os cristãos que congregavam ali, afirmando que eles eram selados por Deus e que ele lhes deu o penhor do Espírito Santo. O selo garantia a procedência e a inviolabilidade de uma carta. Normalmente, derretia-se um tipo de cera no documento e usava-se um elemento em alto relevo para marcá-la antes do seu endurecimento. Normalmente com anel, né? Normalmente era um anel. O apóstolo usou essa simbologia para explicar que o selo do Espírito Santo autentica e assegura a quem pertencemos. Olha só. O Espírito Santo sela o crente em Jesus Cristo, dando-lhe garantia, proteção e direito de propriedade. Ele personaliza o possuidor e é a expressão da autoridade de Deus sobre os seus. Amém. Efésios 1:13, se eu não me engano, diz: foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Ou seja, a marca de Cristo está em nós. Sabe o que é interessante? Antigamente, quando um rei selava uma carta e que o mensageiro levava essa carta, era crime gravíssimo violar o selo. O selo tinha que estar intacto, não podia ter nada, nenhum tipo de avaria naquele selo. Eles pingavam um tipo de cera e a autoridade vinha e com o anel dava o carimbo ali. Não podia violar aquilo.
É a mesma coisa nós hoje em dia. Nós somos propriedade valiosíssima, irmãos. Nós temos um valor inigualável. Uma carta selada, um documento selado tinha um valor muito grande. Assim somos nós, por termos sido selados. Não permita que o Espírito Santo viole a sua vida. Não que o diabo, que o inimigo, que as coisas do mundo violem a sua vida. Não permita que as coisas do mal, que o pecado, que a imundícia do mundo violem a sua vida. Seja intacto, selado em Deus. E mais importante que tem dentro da carta, o que tem dentro da carta é o selo. Porque antes de tudo eles viram o selo. Ih, rapaz, foi o rei fulano de tal. Então, é importantíssimo. É super valioso. Deve ter algo muito importante aqui dentro. Mas primeiro era visto que o selo. Então, na nossa vida, o que é visto primeiro é o Espírito Santo. Na nossa vida, o que é visto é o selo que nós temos. As pessoas precisam olhar para nós, o mundo precisa olhar para nós e ver o selo do Espírito Santo. Pô, o rei marcou. O rei botou o anel dele nessa pessoa e ele tem algo diferente. Então, irmãos, antes das pessoas verem a nossa vida, elas vão ver o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, elas vão começar a conhecer a Deus, elas vão começar a conhecer o nosso testemunho. Então, por isso é tão importante invocar, buscar o Espírito Santo, aguçar o Espírito Santo na nossa vida. Porque ele vai trazer novo pensar, novas atitudes, ele vai trazer sentimentos que antes nós estávamos endurecidos. Então, que isso fique bem claro, irmãos. O rei nos marcou. Você é marcado pelo Espírito Santo da promessa. Você é marcado por Deus. Não deixe alguém te desvalorizar ou dizer que você não é ninguém, porque você foi comprado por Deus e por um alto preço. Engraçado que as cartas, normalmente elas vinham com conteúdo de decreto, né? Eram decretos. E, tipo assim, um decreto mudava todo o andamento do lugar, da província, do reinado, do ambiente. Tipo assim, quando os reis decretavam um jejum, o rei está decretando, o arauto abria, né? O rei está decretando jejum de 3 dias, de uma semana, de um mês. E aquilo mudava todo o contexto do ambiente em volta. Assim é a nossa vida. O rei, através do Espírito Santo de Deus, na pessoa de Jesus, ele veio para decretar um novo viver na nossa vida, uma nova forma de conduta, né? Uma nova forma de vivência. Quando os reis decretavam, quando o rei mesmo decretou que todos deveriam servir ao Deus de Daniel através de decreto, ele falou, a partir de hoje, depois de Daniel ser livre da cova dos leões, todos nós vamos dar glória ao Deus de Daniel. Então, isso muda o contexto, muda o ambiente. Então, o selo que está em nós, esse selo está contendo informações que nós fomos mudados, transformados. O ambiente que a gente vive precisa ser mudado através da nossa vida, da nossa conduta. E hoje não é muito difícil visualizar isso, que a gente está vivendo aí dias de decretos, dias, né? Semanas de decreto, dia após dia tem um decreto novo, e ele só tem validade quando ele é lançado no diário oficial. Às vezes você até escuta com o município, o prefeito vai decretar tal coisa, mas se não for lançado no diário oficial, ele não tem valor. Era a mesma coisa, se o decreto não tivesse a marca do rei, não teria valor. E a gente percebe a mudança, e olha que nós estamos numa democracia, nós estamos num ambiente totalmente sociável, vamos botar entre parênteses, que a gente pode, tem as autoridades onde você pode recorrer, tudo, mas você vê a mudança que trouxe para a nossa vida. Você não pode abrir a loja, você não pode fazer tal coisa, você tem que estar, não pode andar assim, não pode andar assado, ou seja, o decreto, você não pode ir para a igreja não pode funcionar, e mudou a nossa vida. Agora, imagina naquele tempo, onde as coisas eram muito mais centralizadas, os reis, eles tinham um poder totalmente dominante, eles matavam mesmo, eles degolavam as pessoas, era algo muito terrível. Então, quando o rei decretava algo, era algo que tinha que ser cumprido à risca. Então, que você possa visualizar esse exemplo, para você entender como que um decreto hoje, na nossa era, já muda bastante. Imagina naquela época. Então, a gente vai entrar na conclusão agora, só que tem uma canção que fala sobre isso, né? Você tem o valor porque o Espírito Santo se move em você. Você é selado, tem um valor inestimável para Deus. Amém? Somos vasos de barro com grande valor dentro, né? Conclusão. A rica linguagem
bíblica sobre os símbolos do Espírito Santo pode nos dar uma breve dimensão de como Deus paira sobre a sua criação, identificando-se com ela e atuando a fim de que todos sejam alcançados pela mensagem das boas novas de salvação de Cristo, seja como uma brisa suave de um vento ou como um poderoso fogo consumidor. O Espírito Santo está disponível para se relacionar conosco, a gente falou isso. Nem sempre sabemos como ele se revelará em nosso relacionamento, mas podemos ter a certeza de que ficaremos bem e seremos tratados com muito amor. Amém. Amém. Irmãos, então que possamos valorizar o Espírito Santo, que possamos valorizar essa graça que Deus nos deu, essa oportunidade, o privilégio, irmão. Você é privilegiado. Nós somos privilegiados por ter um Deus tão poderoso, por ter um Deus que nos dá essa graça de ter acesso ao Espírito Santo. Não desperdice isso, guarde isso na tua mente e que possamos, dia após dia, exercitar essa busca pelo Espírito Santo para que possamos, muito em breve, estar na glória com Deus. Amém? Irmãos, abre aí a sua tela aí para a gente poder se ver, a gente poder estar orando. Amém! Mais tarde, você conhece, né? Sabe do processo do decreto. Léo Martins. Vai. Bem-vindo. Bastante gente aí. Gugu. Tamo junto. Daniela. Ariane. Nery. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, tá, irmãos? A gente colocou as instruções do decreto aqui da Prefeitura de Rio Bonito, né, que já foi liberado o culto presencial. A gente colocou tá lá no Facebook, né, as normas, você lê lá direitinho, tá tudo bem explicadinho lá. E à noite você que possa, que deseja estar, que não é do grupo de risco, que tem acima de 12 anos, né, a gente vai estar aqui para receber você e vai ser uma bênção. Amém? Já com o Jordão, ó, abençoa todo mundo hoje. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, nós estudamos a Tua palavra, Senhor. Possamos colocá-la em prática, possamos, Senhor, a cada dia aprender com o Teu Espírito Santo, porque é Ele que nos mostra o caminho, é Ele que nos dá o norte da direção que temos que tomar. Por isso, Deus, em nome de Jesus, abençoe cada vida, cada pessoa que está aqui participando dessa aula, cada família representada, que a Tua bênção, a Tua graça, o Teu favor esteja sobre nós nesta manhã, possamos ter um restante de tarde abençoado, possamos, Pai, estar na Tua casa, aqueles que podem, para louvar o Teu santo nome, agradecendo, Pai, pela oportunidade de retornar à Tua casa, de estar de volta à Tua casa, Pai. Em nome de Jesus, louvando e agradecendo o Teu santo nome, abençoe a nossa liderança, abençoe os nossos pastores, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Amém, irmãos. Bom domingo. Beijão para vocês. Beijão. Ô, Esté. Um beijo, Esté. Olha lá, Esté. Linda. Valeu, mestre. Vamos junto. Beijão, gente. Vai fechar?